Bom dia a todos e todas. Essa é a nossa primeira transmissão pelo canal do Núcleo de Estudos Constitucionais CEUB Brasília no YouTube. Hoje é dia 31 de agosto de 2023 e essa é uma etapa muito importante da nossa vida acadêmica aqui no Núcleo de Estudos Constitucionais, porque nós sempre fizemos ou reuniões presenciais ou reuniões virtuais, mas nunca com essa transmissão no YouTube, com essa vontade de engajar mais pessoas, né, que estejam conosco, que possam ter curiosidade de ver depois os nossos vídeos dentro desse projeto que é o NEC no YouTube. Hoje eu planejei que eu falaria um pouco sobre o que é o NEC, a história do NEC e principalmente as linhas de pesquisa do Núcleo de Estudos Constitucionais aqui no UniCEUB Brasília. A ideia de termos um grupo de estudos constitucionais nasceu naturalmente nos anos 2000, em que professores de direito constitucional, muito jovens, estavam chegando a esta casa, o Centro Universitário de Brasília, o UniCEUB, para lecionar direito constitucional. A maioria de nós tínhamos acabado de concluir os nossos mestrados na Universidade de Brasília, na Universidade de São Paulo, e nos reunimos para debater, aprofundar e nos encontrarmos no ambiente acadêmico para discutir o direito constitucional brasileiro. A década de 90 foi muito fértil para o direito constitucional brasileiro, para o processo constitucional no Brasil. Os institutos que a Constituição de 88 tinham dado eram muito interessantes, estávamos ávidos por ver esses institutos funcionando na prática, movimentando a democracia brasileira, fazendo com que uma Constituição dirigente, inovadora, vanguardista, pudesse surtir os seus efeitos na realidade política, econômica, social e até na história do direito constitucional brasileiro. Então, esse era o clima, né, dos anos 2000, quando surge a proposta pelo coordenador da graduação em Direito à época, que era o professor Jorge Lopes Leite, hoje já falecido, desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e Territórios, professor de Direito Penal aqui do UniCEUB, e que nos deu o maior apoio para a criação do NEC. Então, é muito importante dizer, nesse contexto, que o NEC foi criado para fazer essa transição do constitucionalismo brasileiro da década de 90, que aqui no CEUB era lecionado por professores catedráticos, professores mais velhos, que tinham estudado o direito constitucional nas décadas de 60 e 70, para um direito constitucional mais contemporâneo, mais moderno, que tinha sido estudado por recém-egressos dos mestrados e doutorados no Brasil afora, principalmente na Universidade de Brasília e na USP. Então, essa é a história inicial do NEC. Ele surgiu como um grupo de estudos e pesquisas, né, de professores jovens que queriam revolucionar o direito constitucional brasileiro. Essa era a nossa intuição e aquilo que, de alguma forma, a gente se movimentava para ver acontecer aqui em Brasília. Passados, né, 23 anos dessa experiência, estamos aqui, de novo, aprendendo o direito constitucional mediado pelas essas novas tecnologias. Os nossos desafios agora não são com as teorias, com as metodologias, mas sim com as tecnologias, ou seja, como fazer o direito constitucional poder ser transmitido por um canal do YouTube, por posts do Instagram, de fomentar essa juventude a estudar o direito constitucional numa dinâmica que é muito mais rápida. A gente tem, eu acho que uma potência de conteúdo que nós não imaginávamos ali na década, né, nas primeiras horas do ano 2000. Então, é muito importante dizer para vocês que o nosso desafio de estudar o direito constitucional, de pesquisar o direito constitucional, de movimentar o direito constitucional em Brasília, hoje, ele passa muito por essas tecnologias. Como transmitir 25, 30 anos de estudos de direito constitucional nas nossas vidas, né? Aquilo que nós éramos, né, professores jovens de entre 20, 25, no máximo 30 anos, agora nós somos professores já sêniores, né, para não dizer velhos e velhas nessa estrutura, com quase 50 anos de idade, alguns de nós já completou 50 anos, estamos aqui renovando as nossas expectativas em relação ao direito constitucional brasileiro, renovando a nossa vontade de transmitir, de ser professor, de pesquisar junto, de estarmos efetivamente numa aldeia do constitucionalismo brasileiro aqui em Brasília, especialmente nessa faculdade que é o UniCEUB. Então, isso é muito importante dizer, né, a nossa casa, o que estamos fazendo, com quem estamos dialogando e como nasceu essa iniciativa do Núcleo de Estudos Constitucionais.
E eu sempre gostei de pesquisar direitos fundamentais. Sempre que eu dou aula, que eu falo alguma coisa sobre a minha trajetória, minha história acadêmica, eu digo que eu comecei pela pergunta básica: o que são os direitos fundamentais e quem é o responsável pelo direito ou no direito de garantir esses direitos, né? De estar à disposição de quando uma pessoa viola, quando uma pessoa não reconhece, quando uma pessoa não tem a disponibilização para si ou para os seus dos direitos fundamentais, a quem ela recorre. E a minha primeira pergunta de pesquisa do meu primeiro projeto de iniciação científica é: quem protege os direitos fundamentais? E a minha resposta, obviamente, foi bem direcionada para o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal que protege esses direitos? Né? Era a pergunta secundária de pesquisa e por onde eu caminhei até hoje em busca dessa garantia, proteção, reconhecimento de direitos fundamentais. E essa é a linha 1 do NEC. Até hoje, com um projeto em desenvolvimento chamado STF em Pauta, eu busco os direitos fundamentais na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pesquiso sempre com os meus alunos de graduação, de pós-graduação, como o Supremo Tribunal Federal tem se esforçado diante de processo constitucional, diante de metodologias de interpretação constitucional, diante de afazeres constitucionais típicos daquela instituição, uma Suprema Corte, né, como ele tem se esforçado para proteger, garantir, resguardar, concretizar direitos fundamentais. Então, essa é a primeira linha de pesquisa, é a linha STF em Pauta, uma linha que eu tenho o maior carinho, o maior cuidado, é a linha mais antiga do NEC. A segunda linha veio mais ou menos uma década depois, foi pelos anos de 2009 e 2010, que eu já ingressa no doutorado em Direito Constitucional, Estado e Constituição ali da Universidade de Brasília, onde eu fiz toda a minha formação acadêmica, eu buscava os direitos fundamentais em perspectiva comparativa, em perspectiva comparada. Então, a pergunta é: o direito constitucional comparado, como pode ajudar na concretização interna dos direitos fundamentais, né? Como o direito constitucional comparado pode ajudar na concretização interna dos direitos fundamentais? Essa era a minha pergunta de pesquisa, que se transformou na linha 2 do NEC. E desde a primeira hora eu lancei um projeto para os meus alunos de graduação, um projeto que está ativo até hoje, que se chama Constituições no Mundo. Esse projeto é um projeto muito interessante, porque ele se renova a cada turma, cada experiência com os alunos e as alunas, e nós buscamos entender, descrever, se perguntar sobre os direitos fundamentais nas diversas constituições dos 192 países, né, que estão aí à disposição, especialmente no site chamado Constitute.org, em que nós buscamos os direitos fundamentais e a história constitucional de cada um dos países. Então, tem semestres que eu fico mais vinculada à América Latina ou às Américas, outros que a gente vai para a Europa, para a África, para a Ásia, mas sempre em busca das constituições mundiais e dos seus direitos fundamentais. É uma extensão da primeira linha, né? Porque eu continuo com o objeto de direitos fundamentais, mas agora ampliando para a história constitucional de cada país, quantas constituições aquele país já teve, quais as constituições, né, que aquele país coloca à disposição da história constitucional na internet, porque nós não fazemos viagens de estudo, infelizmente, isso é uma boa ideia, mas nós pesquisamos nas redes, né, na internet, quais são as janelas constitucionais disponíveis para nós podermos estudar a história constitucional daqueles países e os direitos fundamentais na atual Constituição daquele país. É uma pesquisa riquíssima, meus alunos de graduação trazem resultados incríveis, são apresentados em seminários, já estou na 16ª versão desse seminário com a turma de agora, e espero que a gente possa, inclusive, transmitir essas experiências em sala de aula através de vídeos, documentários ou mesmo transmissões ao vivo aqui pelo YouTube do NEC. Então, aguardem a linha 2 com Direito Constitucional Comparado e o projeto Constituições no Mundo. E a terceira linha de pesquisa do NEC, que é a minha linha mais nova, é uma linha que eu comecei em 2015, mas que ela só entrou no ar mesmo, de eu apresentar publicamente, trazer pesquisadores para essa linha, pesquisadoras para essa linha, é o constitucionalismo feminista. É uma linha de pesquisa coletiva, que eu trabalho junto com professoras do Paraná, com professoras de Pernambuco, com professoras do Canadá, né? E que ele só faz sentido, o constitucionalismo feminista, se estivermos em grupo, é um aldeamento, como eu tenho dito, né? Usando uma expressão aí do direito indígena, é um aldeamento das professoras de direito constitucional que fazem a seguinte pergunta: quem somos e o que pesquisamos e como reescrevemos o direito constitucional que nos foi negado desde a primeira hora?
O direito constitucional clássico, de versão liberal, negou às mulheres todos os direitos fundamentais e, pior, negou às mulheres o direito de participar da construção desse movimento potente, cheio de vicissitudes, que é o constitucionalismo mundial a partir do final do século XVIII. Então, as mulheres foram excluídas desse processo durante todo o século XIX, boa parte do século XX. Foi somente no século XX que foi reconhecida a cidadania às mulheres, mas com muito custo, numa primeira onda de quase 100 anos de luta, de derramamento de sangue, de greves, enfim, de todas as formas violentas e não violentas, de tentar conseguir direitos para as mulheres, né? Nós chegamos aí em meados do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, com direito ao voto conquistado pela maioria dos países para as mulheres. Mas aí tinha vários outros direitos, o direito ao trabalho, o direito à autonomia na família, o direito à liberdade e autonomia reprodutiva, que é um direito não conquistado até hoje na maioria dos países do mundo. Então, realmente, é uma trajetória. E o constitucionalismo feminista quer resguardar-se, né, desse constitucionalismo liberal exclusivista para um constitucionalismo inclusivo, um constitucionalismo plural, um constitucionalismo que as mulheres podem e devem estar onde elas quiserem, devem e podem fazer o que elas quiserem. Então, esse é um dado da realidade que precisa ser colocado à disposição de todos quantos. Não é um constitucionalismo que prega o feminismo mais radical, que não gosta dos homens, ou que exclui os homens porque eles são opressores, ou porque eles são violentos. Não, é um constitucionalismo que visa a trabalhar ao lado dos homens, com os homens e pelos homens, pela igualdade de gêneros no poder. Né? A Constituição é o estatuto jurídico da política, como nos dizia e nos diz o professor Canutilho, e nós queremos homens e mulheres dividindo esses espaços de poder na política, seja na política judiciária, seja na política legislativa, seja na política, né, da administração pública, para que, ao ocupar esses espaços de poder, as políticas públicas que são construídas a muitas mãos possam contemplar as mulheres, né, e todas as demais interseccionalidades que, junto com as mulheres, foram excluídas do constitucionalismo da hora 1, do constitucionalismo liberal clássico do final do século XVIII e do século XIX, para termos uma voz plural, para termos uma voz representativa, para termos uma voz que realmente representa toda a sociedade. Uma sociedade que é formada de, no mínimo, 50% de mulheres não pode excluir as mulheres dos espaços decisórios que vão conduzir políticas públicas para toda a sociedade. Essa democracia capenga, ela é falsa, e é por isso que nós lutamos muito no constitucionalismo feminista por epistemologia feminista no direito constitucional, por metodologias, por teorias feministas no direito constitucional, por um constitucionalismo dogmático que contemple as mulheres como produtoras e fontes desse dogmatismo constitucional e por uma metodologia procedimental e de senso comum que também possam contemplar as mulheres como produtoras do direito constitucional mundial e aqui no Brasil do direito constitucional brasileiro. Então, já me encaminhando para a conclusão, essas são as 3 linhas de pesquisa e o que eu venho convidar todos e todas é para que engajem nessas pesquisas, para que venham pesquisar conosco em Brasília. A ideia de ter um YouTube é que pessoas que estejam fora de Brasília também possam participar das nossas reuniões. É só mandar um recadinho aqui nos comentários, né? A gente vai ter sempre uma mediadora, um mediador aqui no Núcleo de Estudos Constitucionais para publicar os seus comentários e a gente vai responder. A gente tem um cronograma semestral em que a gente tem convidados e convidadas que vão vir dar palestras aqui no NEC, no YouTube, né? Já na semana que vem nós vamos ter a primeira convidada, nós vamos ter uma participação super especial, né, de alunas, ex-alunas, alunos, ex-alunos, que vão estar trazendo as suas pesquisas, trazendo as suas experiências constitucionais de qualquer lugar do mundo. Né? Então, é muito importante que a gente se prepare para esse novo momento. O NEC, efetivamente, é uma experiência muito rica fora de sala de aula, é uma experiência que a gente quer colocar à disposição de mais pessoas, né, que não podem estar conosco presencialmente aqui em Brasília e no Uniceub, e que eu espero fortemente o engajamento de muitas pessoas. Eu quero fazer, né, a partir desse perfil, desse canal no YouTube, um resgate de toda o Alumni NEC, né, de todos que já passaram por aqui, de todos que já foram meus orientandos e minhas orientandas, de todos aqueles que têm na sua história acadêmica um importante capítulo de presença no NEC, discutindo o direito constitucional brasileiro, discutindo o direito constitucional em perspectiva comparada, discutindo agora, né, nos últimos anos, o direito constitucional feminista. Porque tudo que a gente faz aqui no NEC é muito
visceral, é muito orgânico, é muito instintivo. E eu quero que a gente não perca essa característica por essa migração para o YouTube. Nem sempre eu vou estar aqui no CEUB, por enquanto, esse foi o espaço, eu estou orientando alguns alunos presencialmente, então eu vou estar aqui, mas nem sempre isso vai ser a realidade. O NEC YouTube é para que a gente possa estar realmente livre desse espaço físico, da sala de aula. Eu estou numa sala de aula aqui no CEUB, é sala de aula clássica, onde talvez 2/3 das reuniões do NEC tenham acontecido, mas a ideia é que o NEC possa estar em todos os lugares onde vocês estiverem. O NEC possa ser um espaço que participe das suas vidas profissionais em qualquer área que vocês estejam pesquisando, trabalhando, né, e se movimentando. Então, esse era o recado que eu queria dar para o NEC neste primeiro vídeo, né, um vídeo mais curto, em que não vai ter palestra, não vai ter debate, um projeto que eu espero que vocês se engajem. Hoje nós temos a presença aqui conosco na sala da Gabriele, da Diana, da Fernanda, do Pedro Paulo, da Caroline, né? Uns ficaram dentro da sala, como a Carol e o Pedro Paulo, e outros estão fora da sala para se fazer de público externo, né? Mas eu agradeço pessoalmente a esse grupo, né? Gabriele Fernandes, Diana Patiormic, a Fernanda Andrade, a Carolina Araújo, o Pedro Paulo. Por quê? Porque vocês fazem parte da história do NEC agora, na primeira transmissão ao vivo para o NEC YouTube. Eu acho que isso não é pouco. Eu pensei muito nesse momento. Em vários momentos eu tive vontade de ir para as redes sociais, mas não me sentia segura. Então, realmente, vocês fazem parte dessa história do NEC num momento muito importante. Nós já fizemos várias coisas no NEC, várias inovações, né? A própria metodologia horizontal do NEC, em que todos podem participar à vontade, todos podem dar as suas contribuições. É sempre muito dialogado e vai continuar assim nas nossas reuniões transmitidas pelo YouTube, mas agora com essa potência, primeiro, de ficarmos gravados. Eu acho que isso é uma grande novidade, estarmos gravados, e principalmente estarmos em debate aberto, né? Em debate em que todos podem ver o que a gente fala, em que todos podem participar das nossas reflexões, das nossas angústias, daquilo que nos dispõe a colocarmos à disposição dessa vida com o direito constitucional, especialmente em Brasília, que é um lugar onde o direito constitucional acontece todos os dias, né? O meu trabalho no Supremo Tribunal Federal, agora eu estou lançando este semestre também o grupo de extensão do NEC, que é o Empodera, que é uma reunião dessa terceira linha de pesquisa, que é o constitucionalismo feminista, para a gente ir a campo, para sair do ambiente da faculdade. Então, é muito legal. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Gabriele, pela honra de ter vocês aqui, por vocês estarem honradas de participar desse momento histórico. Realmente é muito, muito importante que a gente possa fazer do NEC essa nossa experiência acadêmica fora de sala de aula, fora do ambiente formatado, né, da educação superior, e a gente possa fazer coisas muito bacanas. Queria saber se Carol, Isabelle... Esqueci de falar de você, Isabela. Isabela é a grande responsável por estarmos aqui, ela que criou o canal, ela que tem dado uma contribuição ímpar. Perdão, Isa, de não ter falado de você. Você é tão, tão especial e tão, tão importante que eu acabei deixando de mencionar seu nome. Quero fazer um elogio expresso. A Isa está no começo do curso de Direito, mas é uma potência, né? Eu encontrei potências assim como a Carol, que também me encontrou no segundo semestre e continua comigo até hoje, já está terminando o mestrado dela na Universidade de São Paulo. Então é isso, né? Que é essa reunião de pessoas que querem estar juntas, que precisam estar juntas, que gostam de pesquisar juntas, e eu espero que isso possa continuar. Queria saber se alguém gostaria de fazer algum tipo de comentário, de estarmos à disposição desse momento. Carol, Isabela, Pedro Paulo... Não? Então, vamos encerrar, são 12h15 já, essa nossa transmissão, né? Uma transmissão aí que foi bastante rápida, 20 minutinhos apenas, mas é para a gente começar. Eu acho que o importante é a gente ter dado esse passo inicial, as linhas do NEC estão à disposição de vocês, quem queira pesquisar STF em pauta, constituições no mundo, constitucionalismo feminista, estamos aqui. E essa é a nossa vantagem, né? Estamos sempre disponíveis, abertas para novidades e pesquisas do direito constitucional contemporâneo. Muito obrigada, um abraço a todos e até a próxima.